Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do evento Despertar da Inteligência. Ontem, na primeira aula, nós vimos basicamente que a inteligência e a vontade são as faculdades superiores do ser humano, são aquelas faculdades que nos fazem humanos, propriamente dito, e que estão intimamente relacionadas com o próprio sentido da nossa vida, conhecer e amar. E comentamos também que houve uma espécie de colapso da noção de verdade ao longo dos últimos séculos, de maneira que hoje em dia a gente ouve as pessoas dizerem, por exemplo, a verdade não existe, né, com a maior cara de pau, sem perceber que estão pretendendo dizer uma verdade, que a verdade não existe. Né? Então, esta é a situação em que nos encontramos. E muitas vezes nós nem sabemos como. Não digo nem responder, porque esse tipo de discussão não leva a nada em geral, mas como nos posicionarmos diante de tanta confusão, não é? Então, esses nossos 3 dias, eu pretendo dar para você uma base para compreender melhor essa nossa situação atual e escapar disto por cima, porque é a única maneira da gente escapar, tendo mais consciência e desenvolvendo as nossas faculdades superiores, a inteligência e a vontade, aprendendo a compreender e, portanto, aprendendo a amar melhor. Né? Então, hoje nós vamos falar sobre a estrutura básica do ser humano, que é uma coisa que também está um pouco confusa na nossa mente, né? Essas 3 dimensões, a dimensão corporal, os nossos sentidos, né, externos, os 5 sentidos, depois a nossa alma, nossa imaginação, os nossos desejos, as nossas ansiedades, expectativas, medos, etc. Né? E o nosso espírito, com o qual, a partir do qual, digamos assim, nós compreendemos e amamos. Né? E falaremos também da própria visão, da cosmovisão, melhor dizendo, da humanidade hoje, da humanidade ocidental moderna, né? Que é a nossa. A gente aprendeu, cresceu com essa cosmovisão e vamos refletir um pouco sobre ela. Então, vamos à nossa aula. O título deste nosso encontro de hoje é As Armas para Escapar da Ignorância. E nós vamos começar. Bom, vamos começar lembrando um pouco o que vimos ontem, né? Que é fundamentalmente que o que nos caracteriza como seres humanos, e é o que há de mais nobre, vamos dizer, nas nossas faculdades, são essas faculdades superiores, inteligência e vontade, que a inteligência ilumina todas as nossas dimensões, vamos dizer assim, de modo que mesmo quando eu estou fazendo coisas banais, como beber um copo d'água, cozinhar, passear, conversar com a minha mulher, com os meus amigos, sem que essa conversa tenha um assunto, vamos dizer, mais transcendente, o que não é vedado, pelo contrário, é aconselhável a gente fazer também, né? Mas eu estava dizendo que, mesmo nas coisas mais banais, a nossa inteligência está iluminando aquilo ali. Nós não fazemos essas coisas como, vamos dizer, animais, né? Só no plano psíquico. Não, tem sempre uma compreensão junto. O que ontem a gente comentou é que essa compreensão em geral, ela é, vamos dizer assim, uma abordagem geral da nossa situação, de cada situação. Há uma compreensão ali, mas não há, digamos assim, um ato consciente, ou um ato principal da inteligência. Não é?
articulando, quer dizer, nós falamos mais para o final da conversa, que a inteligência ela não só entende as coisas, ou captando as coisas, mas ela articula as coisas. Eu digo ela porque sempre estou falando dessa nossa faculdade, mas é você que com a sua inteligência articula as coisas, tá certo? Bom, quando eu entendo o que uma coisa é, como a gente dizia ontem, o que é uma árvore, o que é grama, o que é pão, o que é céu, o que é chuva e etc, etc. Eu não preciso voltar a entender aquilo, tá certo? Quando eu capto uma ideia, quando eu entendo alguma coisa, eu estou falando mais da essência da coisa, vamos dizer assim, aquilo que ela é em essência, fundamentalmente, a gente também pode dizer. Esta ideia que eu capto, ela é preservada também numa memória, que não é a memória de imagens, não é o que a gente em geral chama de memória, mas é uma memória da inteligência. O que São Tomás chamava, seguindo Aristóteles, de intelecto passivo. E a inteligência é o intelecto ativo, ou seja, a inteligência é aquele ato pelo qual eu entendo alguma coisa. Quer dizer, fazer um ato inteligente é entender uma coisa, captar uma ideia. Quando eu entendo essa coisa, essa ideia, eu guardo essa ideia também. Eu não preciso entender de novo. Tá certo? Às vezes essa intelecção até sai um pouco, vamos dizer, da minha consciência, né? Mas quando eu volto a entender aquilo, quando eu estudo de novo, às vezes é uma coisa mais complexa de entender, isso eu entendo muito mais rápido, porque eu acendo de novo aquela memória. Tá certo? Então essa memória também tem que ser cultivada nesse sentido. Quando vamos dizer, quando eu vivo uma vida centrada na minha consciência, em mim mesmo e nessas faculdades mais altas, inteligência e vontade, esta memória também vai se tornando cada vez mais presente, no sentido de que eu estou levando em conta esses conhecimentos. E toda vez que eu entendo uma nova coisa, mas nós estamos falando aqui ainda de coisas individuais, vamos chamar assim, né? E ela se torna parte do meu patrimônio, digamos assim, de ideias, né? Da minha concepção da realidade, vamos chamar assim. Ora, essas coisas se relacionam entre si também, né? Ontem a gente falou da árvore e do macaquinho na árvore, mas eu posso pensar também na sombra que a árvore faz, nos frutos que esta ou aquela árvore tem, nas espécies de árvore, isso tudo vai tornando mais complexa a minha visão das coisas. Visão no sentido de inteligência mesmo. Você sabe que teoria em grego quer dizer contemplação. E é a mesma raiz, quer dizer, ela quer dizer contemplação e quer dizer visão também. Mas é visão no sentido de contemplar. Eu já comentei, quando falo de teatro, de vez em quando eu lembro isto, que o próprio teatron, o teatro grego, tem essa raiz de contemplar, é o lugar, se traduz, né, a palavra teatron como lugar de onde se vê. Né? E, portanto, a visão é uma visão da inteligência. Contemplação, no sentido cristão da palavra também, é visão.
E é uma visão, as contemplações mais altas, a gente vê isso nos escritos dos santos, né? Que a contemplação, ela não, quando ela já está no nível, vamos dizer, são santos já, são pessoas que estão de acordo com a classificação de Santa Teresa, né? A partir da quarta morada, elas entendem coisas sem a utilização de imagens. Elas veem, isso é muito difícil da gente entender, porque nós não somos santos ainda, espero que nós todos cheguemos a ser, mas nós não conseguimos ter, vamos dizer, essas comunicações, digamos assim, do próprio Deus à nossa inteligência, onde nós vemos coisas sem o concurso das imagens. Mas não vamos entrar em coisas tão altas aqui. É só porque eu estava dizendo que eu estava falando da contemplação e que a contemplação mais alta ela se faz sem imagens. Né? Bom, mas então a inteligência, além de captar as coisas individuais, elas as articula, né? Que é o exemplo que eu estava dando da árvore ou do macaquinho na árvore. Né? Eu vou fazendo relações entre as coisas que eu faço com a minha razão, comparando as coisas, mas ao mesmo tempo eu vou captando essas relações. E essas novas compreensões também são atos da inteligência. Então, na medida que a minha inteligência vai despertando, na medida em que eu vou me instalando melhor no meu centro, vamos dizer assim, não é? E, portanto, tendo uma vida mais inteligente e mais responsável, no sentido mesmo das escolhas que eu faço, né? E da responsabilidade que eu assumo dessas escolhas, né? Eu vou como que ordenando melhor a minha própria vida. Né? Então, cultivar a inteligência é uma maneira de facilitar, talvez a gente possa dizer, né, o processo da ordenação da nossa própria vida. Porque quanto mais claras as coisas estiverem para mim, melhor eu posso trabalhar com elas, melhor eu vou valorando essas coisas e compreendendo o que é mais importante, o que é menos importante, o que é meramente acidental, né? E eu vou criando ou vou captando, melhor até do que criar, eu vou captando a hierarquia das coisas, o que vale mais, o que vale menos, e isto vai ordenando a minha visão das coisas. Estão entendendo? Então, dito isto, vamos dar uma olhada, né, no que atrapalha o uso da nossa inteligência, o que nos emburrece, o que nos impede, muitas vezes, de agir como seres humanos inteligentes, que nós somos. Acho que isso já ficou claro com a aula de ontem. Nós todos somos inteligentes. E por que na nossa vida a gente faz tanta bobagem? Por que é que a gente esquece tão facilmente de coisas que a gente compreendeu e que são essenciais para a nossa vida, são importantes? Ora, isso acontece porque nós baixamos, vamos dizer assim, a guarda, né? Pegando a ideia de armas aqui, como a gente falou hoje, e descemos para um patamar de existência que é mais determinado
pelos nossos sentidos, pelos nossos desejos, pelas nossas emoções, pelos nossos vícios, pelas nossas tendências mesmo positivas, né, no sentido de virtudes, que não são bem virtudes, mas são boas tendências, né? Tem pessoas que são generosas por natureza, desapegadas das coisas materiais, vamos dizer assim, por natureza. Isto, segundo o pensamento de São Tomás de Aquino, da tradição católica, ainda não é uma virtude, porque não está iluminada pela inteligência. E sim um bom hábito, a gente pode dizer, uma boa natureza, né? Isto não tem nenhum valor no sentido espiritual da palavra, né? Não tem nenhum mérito, a gente diria, né, no linguajar católico. Porque é natural, não, você não está fazendo nada, você está seguindo a tendência do seu organismo psicofísico, né? Eu de vez em quando uso essa expressão para não usar alma e corpo, né, porque ela é um pouco mais técnica, mas ela é também mais atual, vamos dizer assim, e gera menos confusão. Então, se a gente fizer um breve mapa, né, da nossa estrutura física no sentido amplo, nossa estrutura, para usar uma palavra também um pouco difícil, ontológica, né, do nosso ser, nós vamos encontrar, como ontem eu apontei, essas três camadas. O corpo, né, onde você tem os 5 sentidos, mais um sexto sentido que é o sinestésico, ou seja, você percebe os movimentos internos do teu corpo, né? Você percebe quando você tensiona a mão, por exemplo. Eu sinto, e não é com o tato, a não ser que se considere o sinestésico uma espécie de tato no sentido mais amplo, né? Quando eu percebo um movimento no estômago, né? São movimentos sinestésicos. Kinesis, em grego, é movimento. Então são os movimentos que eu percebo dentro do meu corpo e não no mundo externo. Os 5 sentidos percebem o que nos rodeia, né? O mundo externo, físico, corporal. Enquanto que o sentido sinestésico percebe esses movimentos internos, né? E depois nós temos a nossa alma, nosso psiquismo, onde a gente localiza então as emoções, os desejos que não são corpóreos, não é? Que se acrescentam às vezes aos desejos corpóreos, né? Então você vê que, por exemplo, o desejo sexual é um desejo natural no homem, né? Mas que o mundo da cultura, as imagens e as mesmas pessoas, outras pessoas, né, seres humanos, podem mover e aumentar. Quer dizer, eu posso ter, assim vem a pornografia, por exemplo. A pornografia não vem dos desejos do corpo, vem de desejos já da alma, vamos dizer assim, né? A imaginação trabalhando, não é? Então são desejos que não são naturais, vamos dizer assim, do corpo, mas são como que insuflados ou ampliados, falando agora do desejo sexual ou do desejo de comida, que é a mesma coisa também. A gente tem fome, não é? Mas essa fome não é pura no ser humano, a não ser assim quando você está despojado de tudo, você está num campo de concentração, ou você está num estado de pobreza extrema, não é? Onde aí aparece, digamos, a fome pura, né? Mas a maioria de nós está razoavelmente bem alimentado, né? Mas deseja, tem fome, que não é uma fome corporal, é uma fome já psíquica, daquelas coisas que nos agradam mais ao paladar, né? Às vezes a gente tem uma fome que está, na verdade, substituindo, né? Tentando cobrir, né?
uma angústia, ou medo, ou depressão, né? Quer dizer, pode vir até de um problema de ordem hormonal ou química do corpo. Aí tem uma origem corporal, mas de uma doença, né? De uma disfunção corporal, né? E eu estou falando mais dos desejos que nos vêm dos nossos hábitos mentais, né? Daquilo que a gente alimenta na nossa memória, na nossa imaginação, não é? Então nós temos esses desejos, né, psíquicos já, nós temos as emoções, os sentimentos que nos chegam por determinadas situações, né? Nós temos uma tendência mais ou menos para a tristeza ou para a alegria ou para a curiosidade, enfim, nós temos uma configuração psíquica também que muitas vezes nos atrapalha na vida da inteligência, né? Porque fica nos dispersando, né? Eu não quero entrar aqui, né, num detalhamento dessas potências todas que eu estou chamando, nomeando aqui, e descrevendo para você ir aos poucos identificando em você que são coisas diferentes, né? De regiões diferentes do nosso ser, né? Nada disso ainda é inteligência, né? Esses movimentos todos, eles estão como que num espaço que é iluminado pela inteligência, mas nos quais, né, nesses desejos, nessas ações que a gente acaba tomando, a inteligência não toma parte, né? Então, uma das razões, né, da nossa inteligência não funcionar muito, estar sempre como que desconectando, e às vezes a nossa dificuldade de entender mesmo alguns assuntos mais profundos, mais difíceis de entender, é essa desordem física, psicofísica, né? Essa quantidade de impulsos, de lembranças, de ansiedades, de preocupações que ficam preenchendo a nossa alma e ficam como que chamando a nossa atenção em direções muito distintas e desarticuladas entre si, né? Você consegue reconhecer isto no seu dia a dia? É como muitas vezes eu tento estudar alguma coisa, por exemplo, eu estou ouvindo esta aula, digamos, você aqui neste momento, e uma preocupação, por exemplo, alguma coisa que aconteceu durante o dia, fica retornando na sua mente, né? E quando ela retorna, você perde uma frase aqui, né? Ou você perde o fio da meada, né? Ou alguma coisa que eu digo te faz lembrar de alguma coisa que aconteceu e a sua atenção se volta para lá, e aí dessa lembrança vem outra coisa, e você lembra que tem que fazer alguma coisa, e passa-se um tempo aqui em que você deixa de me ouvir, porque você estava prestando atenção em outras coisas, e aí você retorna, né? Eu estou pegando esse exemplo para você agora perceber isso com clareza, mas isso se dá toda vez que, por exemplo, eu vou meditar, vou rezar, né? E eu começo a pensar num assunto, começo a meditar, e quando eu vejo, eu fui embora, eu comecei a pensar em outras coisas, esqueci. Ou quando eu estou estudando, quando eu estou lendo um romance, quando eu estou vendo um filme menos, né? Porque o poder do cinema, da imagem em movimento, né? Nos pega muito mais, né? Nos liga muito mais com o que está acontecendo. Mas ainda assim, muitas vezes acontece. Estou vendo um filme, ontem mesmo eu estava vendo um filme aqui em casa, com a minha família, e
aconteceu alguma coisa, alguém falou alguma coisa e parei para, volta um pouco porque eu perdi o que estava acontecendo, né? Isso acontece com frequência. E quanto menos eu exercito a minha atenção, mais isto acontece, porque a atenção que é necessária para a inteligência funcionar, né, para eu entender coisas, né, ela não é, ela precisa ser treinada. E uma coisa que a gente tem constatado, constatou ontem, e quem me acompanha aí no YouTube, né, de vez em quando eu falo sobre isto, é que a nossa atenção hoje em dia é muito dispersa. Ontem nós falamos da quantidade de coisas que nos chegam durante o dia, né? Então, como resolver esse problema, né? Ir resolvendo, porque é uma coisa que não acontece do dia para a noite, né? Mas como é que eu vou atacar esse problema? Então, a primeira coisa é fazer, como dizia Santa Teresa d'Ávila, né? Tomar uma determinada determinação. Ainda não no sentido em relação ao que Santa Teresa está falando, porque aqui nós já estaríamos num outro plano, né, de realidade, não no que a gente está falando aqui. Quer dizer, tomar uma determinada determinação de me tornar mais consciente, de favorecer a minha inteligência, de compreender melhor o que é a minha situação, as minhas coisas, vamos dizer assim, né? A minha vida, o sentido da minha vida, né? E dar, quer dizer, e dar mesmo uma forma cada vez mais articulada, ou, dito de outra forma, cada vez mais íntegra da minha trajetória, da minha personalidade, da minha existência, em última instância, né? Uma determinada determinação de não me deixar desviar, adormecer, né, dispersar pelo ambiente cultural no qual nós vivemos, né? Pelo contrário, tomar posse sobre a minha vida, ter um eu que assume a responsabilidade sobre a própria vida. Não é porque quando você obedece aos seus movimentos, seus desejos físicos ou psíquicos, seus movimentos emocionais, etc., eles é que se tornam senhores daquele momento da sua vida. É como se você abrisse mão da sua história, da sua consciência, e deixasse que partes de você, que deveriam estar integradas, assumam a chefia, vamos dizer assim, né? O guiamento da sua vida. O que a gente chama no ambiente cristão de pecado? Pecado é exatamente isso, é quando você se deixa levar por impulsos, desejos, medos que são psíquicos, que são da alma, não são seus, você não tomou posse deles. Nós temos uma série de maus hábitos, de vícios, né, de imagens, uma quantidade enorme de imagens na nossa memória que são desimportantes, para dizer o mínimo, ou que são mesmo prejudiciais para nós e que nós cultivamos de uma certa forma, ou no mínimo nós não as dispensamos, não é dispersar, é dispensar, quer dizer, paramos de pensar naquilo.
né? Se você pegar alguns vícios mais, vamos dizer, psíquicos mesmo, mais sutis, como a inveja, por exemplo, né? Você tem inveja de alguém porque a pessoa tem determinada coisa que você não tem, ou porque a pessoa realiza alguma coisa que você não consegue realizar, né? Bom, você cultiva essa inveja na medida em que você coloca a sua atenção, né, nesse ponto, né? Você fica alimentando, vamos dizer assim, essa inveja, né? Então, é como se diz nos zoológicos, né? Não alimente os animais. Não alimente em você aquilo que é puramente é, psíquico, vamos dizer assim, que tem vida própria quase na nossa alma, porque essas coisas têm vida própria, né? Elas ficam nos chamando. Então, a primeira coisa é assim, nós temos que cultivar o silêncio. Esse é um exercício fundamental. Eu já fiz algumas lives falando disso, fiz uma específica sobre isso, que assim, nós temos que abrir os ouvidos para os outros, né? Diminuir o discurso interno, esse palavrório, né? Eu falava me inspirando lá na Floresta de Símbolos do Baudelaire, eu falava na floresta de papagaios que a gente tem na nossa mente, né? E brincava assim, ó, está aberta a temporada de caça aos papagaios, né? Você não precisa ficar caçando-os diretamente. Não preste atenção na realidade concreta em que você está vivendo, que esse discurso já diminui, esse palavrório, né? Não sei se você sabe, mas na tradição cristã e bíblica também, né, o coração, né, lev, né, em hebraico, cor, né, é o centro da inteligência. Então, nós usamos coração nesse sentido também. Às vezes nós usamos o coração também como centro dos sentimentos, né? Mas eu me refiro aqui ao coração como centro da inteligência. Você vê a coisa a partir do seu centro e não a partir da sua cabeça raciocinante. Que este é outro problema que a gente vive hoje. Não é só a quantidade de imagens, de palavras, de discursos que nos chega. Também tem uma outra coisa que está sempre determinando o nosso psiquismo aqui, que são as ideologias, né? As interpretações da realidade baseadas numa determinada abordagem, que não é necessariamente errada. Quer dizer, por exemplo, a psicanálise. O Freud viu algumas coisas, identificou algumas coisas, que a gente até pode dizer, bom, faz sentido isso que ele está dizendo. Mas quando você pega a teoria psicanalítica e aplica não só ao psiquismo humano e a uma parte da natureza humana, né? Porque Freud, por exemplo, ignorava a questão da inteligência, da vontade, essas potências imateriais que a gente tem. Ele não tinha clareza sobre isso. E você começa a interpretar a realidade como um todo, você começa a fazer filosofia, na verdade, não mais psicanálise. Mas é uma pseudofilosofia, porque na verdade é o que a gente chamaria de uma ideologia. Porque você pega uma determinada interpretação da realidade baseada num ponto de vista e estende essa interpretação para toda a realidade. Isso aí
hoje em dia é comuníssimo. E nós ouvimos isso tudo e isto faz um certo sentido, dentro daquele ponto de vista. Então, como é que a gente vai conseguir? É uma pergunta que eu faço para mim mesmo também. Como é que nós podemos conseguir articular esses conhecimentos que vêm de ciências diversas, como os conhecimentos da física moderna também, né? Com a nossa visão do universo, de maneira que isso não seja um motivo de desequilíbrio, mas ao contrário, seja integrado na nossa visão como um todo, né? Então, o que eu estou propondo aqui, como uma primeira abordagem, né, quer dizer, e como, vamos dizer assim, um centro seguro a partir do qual eu vá ampliando e até articulando esses problemas, né? Que por um lado, como eu estou dizendo agora recém, nessas últimas coisas que a gente falou, é social, vem da sociedade, vem da cultura, e por um outro lado é psicofísico, ou seja, vem do meu organismo e dos hábitos que eu adquiri, das minhas tendências, né? Como é que, pegando esses elementos todos, eu consigo articulá-los? A minha sugestão é que você deixe isso em suspenso por enquanto, né? E você se enraize naquilo que é fundamental, em algumas verdades que são indiscutíveis, não é? E no cultivo da consciência, da inteligência e da vontade. Como é que a gente faz isto? Bom, junto com o cultivo da inteligência e da vontade, a gente já vai perceber, quer dizer, se voltemos ao nosso exemplo do estudo, ou de estar prestando atenção numa determinada situação, não é? Você deve cultivar a capacidade mesmo que nós temos. Você é prova disso, porque você sabe que você consegue realizar isto em alguns momentos, de estar entendendo a situação na qual você vive e plenamente presente, vamos dizer assim, a ela. Estar naquilo que você está vivendo. E não deixar que a sua mente viaje, né? Que os seus discursos te levem para longe da situação concreta na qual você está vivendo. Veja, viver a situação concreta não quer dizer ficar entregue aos movimentos do corpo e da alma. Não, é o contrário disso que eu estou dizendo. Se você entendeu até agora o que eu estou expondo, viver a situação concreta é estar entendendo o que está acontecendo, escolhendo também o que a situação pede que você escolha, né? E dentro de um quadro mais amplo, que é a tua própria vida. Ontem nós falamos um pouco já disto, né? E quero retornar agora a isto. A tua existência é uma existência que se dá no tempo, não é isto? E, portanto, à medida que a gente vai vivendo, nós vamos atualizando possibilidades que a gente tem, né? E nós vamos formando a nossa própria personalidade, tá certo? Então, procure estar presente como um todo, espírito, alma e corpo, no que você está fazendo. Ora, estar presente no que você está fazendo inclui a consciência de que você está num momento de uma trajetória, né, que é a tua própria existência, a tua própria vida.
não é? Se você ignora esse plano mais amplo, vamos dizer assim, né? Você já não está presente totalmente na situação, você esqueceu uma parte fundamental, que é a história que se está contando. Tá certo? Então, como é que nós fazemos isso praticamente? Bom, uma coisa essencial, e agora eu vou dar alguns conselhos para vocês, como exercícios diários, quer dizer, uma coisa que nós já concluímos, pelo que eu disse até agora, é que essa determinada determinação, ela inclui decisões. Né? Determinação de quê? Né? Então, nós temos que tomar algumas decisões que sejam, me vem uma palavra que a gente quase não usa, né? Execuíveis, que possam ser realizadas, que sejam do nosso tamanho, vamos dizer assim, porque não adianta a gente fazer agora decisões, porque isso de novo é não estar presente na situação concreta, a gente decidir coisas que são inalcançáveis. Por exemplo, eu vou meditar 3 horas por dia agora, porque descobri a importância da meditação, ou eu vou ler as obras completas de Platão este ano. Coisa que assim, mas por quê? Da onde veio isso? Na verdade, de novo, é um fragmento. Você pegou uma coisa, isso aqui é legal, e você não está relacionando isso com o resto da sua vida. Está entendendo? Então não é fácil tomar decisões de longo alcance. E não é isso que eu estou propondo aqui para você. Eu estou propondo que você tome decisões que estejam ao seu alcance, mas que, exatamente por isso, possam ser honradas, vamos dizer assim, ou possam ser realizadas, né? Eu vou dar algumas sugestões, talvez eu nem vou dar muitas, exatamente para não exceder, para você já não ficar assim, pô, mas é coisa demais, eu não vou conseguir fazer isso tudo. E mesmo as que eu dou, ou darei, falei no passado, presente e futuro aqui, na verdade eu darei, né, daqui a pouquinho. Mesmo essas, talvez você precise selecionar 2 ou 3 só, não é? Mas eu já vou dar poucas, exatamente por isto, né? Bom, a primeira delas é assim, distinguir aquilo que é do seu dever, por vocação, por estado, vamos dizer assim, daquilo que não é. E, então, uma primeira determinação é cumprir os meus deveres cotidianos. Cada um de nós tem os seus. Se você trabalha, por exemplo, ser rigoroso nos seus deveres. Eu tenho que chegar às 8 da manhã, então eu vou tomar a determinada determinação de chegar no horário. Isso é muito simples, por exemplo. Isso aí pode ser articulado com algumas outras decisões, tá certo? Aí cada um de nós vai ver. Você pode pensar isso em relação até aos seus vícios, seus maus hábitos. Eu sempre chego atrasado. Bom, então este é um ponto sobre o qual eu vou trabalhar. Eu não vou mais me atrasar. Aí o que vai acontecer? Daqui a 3 dias você atrasa de novo. E aí entra outra coisa que é assim, eu vou tirar um tempo todo dia. Geralmente isso é feito, é melhor que se faça à noite, no final do dia. E vou fazer uma espécie de checagem dessas decisões. Se o que eu decidi, eu cumpri. Se eu não cumpri, se você é religioso, peça perdão a Deus, né? Se você não é religioso,
peça perdão a si mesmo, ou ao cosmos, ou lamente só e tome a decisão de retomar até que você cumpra isto, você estabeleceu agora um novo hábito. Então esses maus hábitos que a gente tem, não adianta a gente tentar modificá-los todos, porque não dá para fazer isso. Então uma primeira sugestão é que você escolha um mau hábito, como por exemplo, chegar atrasado. Ou então, deixa eu pegar um outro exemplo. Xingar as pessoas. Ou então, mesmo não ser, nem necessariamente as pessoas, mas reclamar. Vamos pegar reclamar, que é melhor. Reclamar das coisas. Eu estou sempre reclamando. Bom, então tome a determinada determinação de não reclamar. Toda vez que você reclamar, né, você vai lembrar que tomou essa decisão. Não adianta, não ter como desreclamar, mas você vai agora ficar mais atento para quando vier a reclamação você já não exteriorizar, né? Não reclamar. Mas não adianta você tomar essa decisão hoje e amanhã você agora eu vou tomar outra decisão. Eu não vou. Deixa eu pegar um outro exemplo. Eu não vou falar mal de ninguém, porque eu tenho uma tendência à murmuração, eu estou sempre falando dos defeitos dos outros. Aí no terceiro dia você toma uma Não, pegue um ponto, né, e trabalhe com ele, até que aquilo se torne um novo hábito. Isso tudo são maus hábitos que a gente adquire e, portanto, que podem ser corrigidos. Como é que eu corrijo um mau hábito? Criando, né, como dizia já o Aristóteles, como é que eu corrijo um vício? Né? Eu corrijo um vício fazendo a virtude oposta a esse vício. Né? Então, no caso de reclamar também, você pode também decidir, eu vou agradecer mais as pessoas, a Deus, e se você não é religioso, ao cosmos, mas as pessoas, eu vou agradecer. Eu vou cultivar, eu reclamo demais da vida. Então, aí cada um de vocês pode tomar uma decisão sobre algum vício particular aí, né? E tomar a decisão de, aos poucos, criar um bom hábito agora no lugar. A sua inteligência, a sua atenção vai estar sendo cultivada com isso, percebe? Um segundo conselho é que você dedique 15 minutos por dia à oração. Ou, de novo, se você não é religioso, à meditação. Mas se você não é religioso, então eu aconselho também que você estude e medite sobre o problema mesmo da existência de Deus, porque aos poucos, mesmo sem ter uma religião, você vai descobrir que a existência de Deus é uma verdade incontestável. Não dá para a gente provar isso agora, não tem tempo, mas há uma imensa literatura sobre isso, e então eu aconselho que você estude o assunto. Eu não vou entrar nesse problema agora. Então estabeleça um horário no seu dia em que durante 15 minutos você vai fechar a porta do seu quarto, como diz o Cristo, e meditar. Quando eu falo de oração, eu não estou falando de oração só vocal, isso também você deve ter suas orações vocais. Essa é outra coisa que deve se cultivar, né? Eu tenho assim uma oração da manhã pequena, né? Pode ser uma oração que você memorize mesmo, né? Existem muitas que você pode memorizar, ou mesmo um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória, por exemplo. Mas eu sempre vou fazer alguns horários, uma oração da manhã, uma oração no meio da tarde e uma oração à noite antes de dormir. Então aqui já temos mais um hábito aqui, né?
Mas voltando então, esses 15 minutos, você vai pensar sobre algum problema essencial da sua vida. No que na tradição católica se chama dos primeiríssimos, né? Eu acho que é isso. As realidades mais importantes, quer dizer, e aquelas que você tem certeza, né? Então, há, por exemplo, uma realidade fundamental, a morte. Todos nós vamos morrer. Então, este é um tema fundamental, né? Por duas razões. Primeiro, porque quando nós morrermos, né, nós vamos como que encerrar, fechar uma trajetória, né? E, portanto, nós vamos ser eternamente aqueles que morreram naquela determinada maneira, né? Daquele determinado jeito, com aquela configuração. Mas, por um outro lado também, além disto, isto vai nos dando aos poucos uma orientação, uma clareza do momento da nossa existência em que nós vivemos. Nós sabemos mais ou menos, né, nós temos uma expectativa mais ou menos adequada do tempo de vida. Ninguém imagina que vai viver 150 anos, 300 anos. Né? E também ninguém imagina, a não ser que saiba que está com uma doença terminal, que vai morrer amanhã. Se bem que todos nós podemos morrer amanhã, tá certo? Nós podemos morrer agora. Então eu já estou, de uma certa forma, fazendo o que eu estou sugerindo que você faça. Uma meditação sobre realidades essenciais, a morte, por exemplo. Isso não é fácil de ir absorvendo, você concorda? Quantas vezes nós já pensamos sobre isso, que nós vamos morrer, né? Isto vai dando aos poucos, quer dizer, na medida que você vai tomando consciência mesmo da sua existência mortal, né? E da imortalidade da alma, que é outro tema que você pode escolher para essa meditação diária, esses 15 minutos, mas determinada determinação. Você vai tomar a decisão de que 15 minutos do meu dia não é muito tempo, você concorda? Santo Afonso de Ligório diz que quem reza 15 minutos por dia se salva. 15 minutos. Talvez pegue um purgatório longo, né, se for só isto. Mas se salva. Estabeleça um horário e procure cumprir esse horário. Claro que às vezes não vai dar bom, aí você negocia isso, mas você não vai dormir sem cumprir essa determinação. Eu vou meditar 15 minutos sobre algum assunto essencial. E quando eu passar por alguns assuntos e não tem mais nenhum essencial, volte. Porque esses assuntos, eles não são facilmente absorvidos. Há uma distância enorme, há um abismo entre a cabeça e o coração. Saber que eu vou morrer com a cabeça é fácil, porque é óbvio, né? Todo mundo sabe disso. Mas com o coração não, a gente vive como se não fosse morrer. Olha, eu medito nisso com uma certa frequência há pelo menos 35 anos. E quantas vezes ao longo do dia estou vivendo como se eu não fosse morrer, eu não lembro. Claro que depois de 35 anos, né, isso está no fundo, eu não esqueço mais, assim, a ponto de passar dias vivendo de qualquer jeito. Não, porque isso já está muito incorporado na minha vida. Eu estou com 65 anos, quase. Faço agora em
novembro, se estiver vivo até lá. A morte se tornou um tabu na nossa cultura, ninguém fala sobre a morte. Agora, com a peste, aí, virou tema, mas virou um tema que perturba as pessoas em vez de centrá-las. A meditação sobre a morte, que é aconselhada por todas as tradições espirituais, deveria nos centrar, não nos descentrar, não nos dispersar, não nos desequilibrar. Se ela nos desequilibra é porque nós não meditamos sobre ela. Não é? Porque a própria meditação sobre a morte, sobre a alma humana, sobre a verdade, vai nos dando a certeza, porque nós compreendemos isso de coração, nós identificamos isso na nossa própria vida, vai nos dando a certeza da imortalidade da alma. E, portanto, do peso, da densidade que tem cada momento da nossa vida. E você pode escolher outros temas, existem muitos livros tratando disso, eu não preciso enfatizar aqui, né, e desenvolver, nem dá tempo, estamos já na nossa hora, em que te dá alguns temas fundamentais, que te dão alguns temas fundamentais e uma espécie de mapa de meditação, de maneira que você vá pensando sobre aquilo e tomando consciência da sua realidade concreta. Este é o ponto. Aí essas coisas, vícios, defeitos, né, eles vão aos poucos se resolvendo. Você pode, claro, fazer ações pontuais, não estou negando, falei mesmo sobre algumas aqui, mas mais importante do que essas ações é você ir tomando consciência da sua própria condição existencial, da sua natureza e do sentido da vida. Né? Sentido da vida. Que os cristãos, por exemplo, Cristo disse para nós que o sentido da vida é fundamentalmente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se fizermos isso, diz ele, seremos salvos. É um bom tema de novo para meditação, né? Se você é cristão, toda passagem da Bíblia, não só do Evangelho, dos Evangelhos, do Novo Testamento, mas particularmente do Novo Testamento, toda frase do Cristo pode ser tema de meditação. E eu vou pensar sobre isso e vou relacionar isso com a minha própria vida. 15 minutos por dia. Tá bom? Então, por hoje é isto.